Bom dia a todos. De novo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sempre gosto de ouvir um bom dia, porque corretores de sucesso têm energia boa, correto? Você já viu o corretor de sucesso cabisbaixo? Já viu o corretor de imóveis de sucesso falar bom dia para o cliente assim? Não, a energia dele é boa. Então, assim, primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez. Foi o convite primeiro da Tânia, que ela me fez para poder vir aqui compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência aí como corretor de imóveis. Lembrando, eu sou corretor como vocês aí, tá? Eu não sou palestrante, mas como a minha missão é ajudar as pessoas, e as pessoas, seja elas clientes, é como vocês também, porque eu dou valor, porque eu também sento muitas, e já sentei e vou sentar até o resto da minha vida nessa cadeira que vocês estão. Então, eu queria agradecer aí a Tânia, a Simone, ao presidente Viana, por essa grande oportunidade de estar compartilhando um pouco do meu dia a dia, porque o que eu vou passar para vocês aqui é puro dia a dia que eu faço na minha empresa e que eu faço com os meus clientes. E eu queria agradecer a todos vocês por também disponibilizar desse tempo de estar aqui presencialmente para poder compartilhar comigo aí as minhas experiências. Uma salva de palmas mais uma vez para vocês aí. Tá bom, galera? Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha história, para quem não me conhece, tá? Bom, meu nome é Denis Brito, né? E eu sou corretor de imóveis há praticamente aí 9 anos e pouquinho, já estou indo para os 10. E hoje, atualmente, eu sou diretor da DF Casa Imóveis, uma empresa fundada em Itaquera, junto ao meu sócio Felipe Adalto, que está até aí. Cadê o Felipe? Estamos aí. E eu também fiz formação em coaching para poder cada vez mais entender sobre as pessoas, sobre os seus comportamentos, porque a gente sabe que a gente que trabalha com vendas, a gente tem que ser expert em pessoas, em relacionamento, em conexão, e isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia, tá? E também tive o prazer de ser convidado para ser um dos 22 coautores do livro que foi recém-lançado agora em outubro, que é A Chave de Vendas de Imóveis. Ali são 22 coautores, né, corretores, Brasil afora, que contam um pouco do seu case de sucesso, para ajudar cada vez mais a nossa classe corretor de imóveis. Tá? Porque quando eu entrei, né, eram poucas as oportunidades que tinha para a gente poder aprender cada vez mais sobre o mercado, a não ser o Cresce. Por isso que eu valorizo muito, porque eu sempre estive nessa cadeira aí. Tá? Eu tenho 23 anos dedicados em ajudar pessoas a terem sucesso em suas decisões, que é exatamente o que o corretor faz hoje, ajuda as pessoas a terem sucesso em suas decisões para fazer o melhor negócio. Tá? E contando um pouco, eu já fiz uma palestra no Conexão Imobiliária, que foi o primeiro evento para corretores de imóveis na Zona Leste de São Paulo, onde a gente fez em Itaquera, né, com vários palestrantes renomados no mercado. Também já fiz uma palestra também sobre atendimento no Compartilha Corretores, que é um evento também exclusivo para o corretor de imóveis, no grande ABC. E ali estou eu, né, no dia do lançamento do livro A Chave de Vendas de Imóveis. E contando um pouco, toda vez que eu vou me apresentar, eu gosto de contar a minha raiz, da onde que eu nasci. E essa parte é muito importante para mim, porque graças ao meu querido avô, que hoje está no céu, não está mais aqui, foi graças a esse homem, quando eu era bem novo ainda, tinha uns 12, 13 anos, ele que me colocou no mercado para poder trabalhar com pessoas. E uma das coisas que eu aprendi com meu avô, que eu acredito que fez a diferença para me ter o sucesso que eu tenho hoje com os meus clientes, na minha empresa, e eu aprendi com ele, foi o quê? Ele sempre me falava, Denis, você tem que dar o seu melhor. Quando o cliente chegar aqui, a gente tinha uma banquinha lá, vendia chinela havaiana, aqueles chinelinhos ainda com a cor, com a tirinha preta, com a tirinha azul, aqueles bem antigos. E meu avô sempre falava para mim, Denis, entrega o seu melhor. Quando o cliente chegar aqui, a gente tem que servir o cliente. A gente tinha até um banquinho que, quando o cliente chegava, a gente acomodava o cliente, eu agachava, eu tirava o chinelo do saquinho e colocava no pé dele. O que eu posso aprender com essa simples lição do meu avô? Porque hoje, quando a gente vai numa loja ou quando a gente vai ser atendido, dificilmente as pessoas se importam com as coisas simples. O que eu vou frisar muito e que vocês vão ver muito na minha apresentação são coisas simples que, às vezes, na cabeça de vocês, poxa, mas isso daí eu sei. Só que é o óbvio que a maioria não faz. E esse simples que eu vou apresentar para vocês, os detalhes, porque é isso que as pessoas valorizam, os detalhes, é o que faz a diferença. Não estou falando só aqui do mercado imobiliário, porque eu já trabalhei no varejo, é o que faz a diferença quando a gente trabalha com pessoas.
Então, aqui eu conto um pouquinho rapidinho, aqui quando eu trabalhava no varejo, então com essa lição do meu avô de dar sempre o melhor de mim, porque hoje você é corretor de imóveis, hoje você tem que ser o melhor corretor de imóveis, você não pode ser um corretor na mediano, você tem que ser o melhor. Então, isso que me fez me destacar. Então, ali, quando eu trabalhava no varejo, eu ganhei a minha primeira viagem internacional, que foi para o México, ganhei viagens nacional, e aqui no meio, em 2010, quando eu comecei na profissão, eu até me comportava desse jeito aí, ó, de gravata, já era no estilo corretor de imóveis. Ali eu ganhei um prêmio na imobiliária, a imobiliária de terceiro que eu comecei a trabalhar. Então ali eu ganhei um prêmio de bicampeão de vendas. Então desde quando eu entrei na imobiliária, eu consegui fazer um resultado espetacular por conta da experiência que eu ganhei no varejo, de sempre dar prioridade no atendimento ao cliente. E hoje nós vamos falar do atendimento com excelência. Né? O corretor de pessoas, eu sempre costumo colocar o corretor de pessoas. O imóvel, para mim, e eu acredito que para vocês também tem que ser um detalhe. Né? Porque hoje quem que vende o imóvel? Quem que é o que vende o imóvel? É o proprietário. O corretor, ele vende a informação, ele dá a confiança e ele ajuda o cliente dele a ter sucesso em suas negociações. E o que seria o atendimento com excelência para mim? Seria a eficiência, você ser eficiente, você ser ágil, porque hoje o nosso consumidor ele é muito imediatista, e depois vocês vão ver mais à frente, eu fiz uma pesquisa com alguns clientes, e comprova tudo que eu estou falando para vocês. E primeira coisa que você tem que saber e diferenciar, atendimento e tratamento. O que seria o atendimento em si? O atendimento seria você superar as dores, os anseios do seu cliente, superar as expectativas que ele tem quando ele entra na sua empresa, ou quando você o atende. E o tratamento é a maneira que você conduz esse atendimento. Tá? Então, assim, eu tenho para mim o seguinte, indiferente se a pessoa veio bem vestida ou não veio, se a pessoa foi grosso comigo ou não, a minha missão é sempre atender bem esse cliente. Indiferente se ele vai comprar ou não, e isso faz toda a diferença. Você não pode mudar o seu perfil de atendimento de acordo com a situação do cliente. Porque quantos clientes, às vezes, até durante o atendimento, é desrespeitoso com você, e depois ele volta atrás no outro dia e fala, meu, desculpa. Porque em algum momento você superou as expectativas dele e ele te pede desculpa. Isso deve ter acontecido com algum de vocês, já aconteceu comigo. Então, assim, a maneira de você tratar o cliente, independente como ele te trata, tem que ser única. Isso aí tem que ser de você. Tá? Então, assim, hoje existe a diferença. Então, mesmo que a gente não superar as expectativas do cliente no atendimento, atender o objetivo dele, é nossa obrigação, como corretor de imóveis, ter sempre a ética, ser respeitoso e ser cordial com todos os clientes. Ok? Então, isso é uma das coisas que eu aprendi muito durante todas as experiências que eu tive sobre atendimento. E hoje a gente fala muito na experiência do cliente. Né? Porque hoje a gente sabe, a tecnologia vem forte, o mercado digital vem forte. Hoje o cliente, ele consegue tudo por aqui, ó, na palma da mão dele. O que ele puder fazer, às vezes, para não ter o nosso serviço, ele vai fazer. E hoje tem várias startups surgindo e tudo mais. Só que, para o corretor que se importa em sempre dar uma grande experiência para o seu cliente, porque o que é a experiência do cliente? Vocês sabem o que é a experiência do cliente? Eu vou falar o que é uma experiência do cliente. A experiência do cliente é um conjunto de percepções que a pessoa tem sobre o teu trabalho, sobre a sua prestação de serviço, ou até mesmo sobre a sua empresa. E a experiência do cliente envolve, eu no meu caso, eu tenho uma empresa, envolve uma série de pessoas. Envolve desde o meu site, desde quando o cliente chega na imobiliária, a minha recepcionista, como que o trata, envolve o meu gerente de vendas, envolve o meu parceiro de financiamento bancário. Então, assim, para essa experiência sair perfeitamente, o cliente sair feliz da minha empresa ou da minha prestação de serviço, a gente sempre tem que dar o melhor para ele. Tá? E essa frase ela faz todo sentido que eu estou falando para vocês. Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas nunca esquecerão como vocês a fez sentir. Você pode ter certeza que quando um cliente procura você, não é por causa do imóvel que você vendeu para ele, mas sim da experiência que você proporcionou para ele. Em algum momento, nesse atendimento, você for marcante. Então, o que a gente tem que se preocupar hoje com os nossos clientes é em ser marcante para essa pessoa. Tá? Só assim
você vai conseguir fazer com que as pessoas futuramente indiquem o seu trabalho ou indiquem a sua empresa. Então, o que a gente tem que se preocupar é em sempre, porque assim, o cliente, quando ele vai na sua empresa ou você vai atender ele vai com uma expectativa, que é o normal. Agora, o que a gente tem que fazer é superar essas expectativas que o cliente tem sobre a gente. Isso te faz diferente do mercado, te faz um corretor de sucesso. Tá? E outra coisa que o corretor de imóveis tem que ter, e é o que eu tenho também comigo, trabalhe pelo propósito. Não entra na profissão só para você só mais um corretor de imóveis, porque o mercado deu boom imobiliário, agora você é corretor. Não vai dar certo. É questão de tempo, você vai sair do mercado. Agora, quando você trabalha por amor, por paixão ao que você faz, em realmente, porque hoje a gente trabalha com o maior bem, né, de consumo aí do ser humano, que é o imóvel. Então, trabalhe por um propósito, não trabalhe em vão. Ajuda o teu cliente a ter sucesso em suas decisões. Uma coisa eu falo para vocês, quem trabalha pelo propósito, o dinheiro vem até você. Agora, se você trabalha por dinheiro, isso eu aprendi no varejo, em tudo, e faz sentido até hoje. Trabalhe pelo dinheiro e o dinheiro, ele foge de você. Então, assim, hoje as pessoas que mais têm sucesso no mundo são as pessoas que mais ajudam pessoas. São as pessoas, é o produto ou o serviço que ela faz que ajuda mais pessoas. Quanto mais pessoas nós ajudarmos, mais sucesso nós vamos ter para nós, para a nossa empresa, para a nossa vida. Então, trabalhe pelo propósito. Tá? Por que eu estou falando isso? Isso acontece muito na nossa profissão. Eu já vi muito isso, desde o varejo até hoje. Quando a gente coloca o dinheiro na frente, nada dá certo. A venda às vezes cai, vai embora. Por quê? Porque a gente coloca os nossos problemas pessoais em primeiro lugar. Onde, na verdade, para a gente resolver os nossos problemas, primeiro a gente precisa resolver o problema do cliente. Quem concorda? Só que a gente sabe, a gente é ser humano. Isso já até aconteceu comigo, confesso. Hoje eu me policio, graças a Deus. Eu tenho uma linha de trabalho que não me permite mais ter esses pensamentos. Mas a gente sabe que às vezes a gente está tão... já aconteceu comigo, às vezes você está tão cheio de problemas, cheio de conta para pagar. E às vezes, sem a gente perceber, isso transparece na venda. Parece que o cliente está vendo na nossa testa que a gente precisa do dinheiro. E aí o que acontece? A venda não prospera. Porque a gente coloca o nosso problema pessoal em primeiro lugar. Onde, na verdade, eu tenho que ajudar o meu cliente primeiro. Tá? Então, assim, galera, trabalhe pelo propósito. Isso aqui é bem bacana, uma pesquisa que eu fiz com 15 clientes da imobiliária, de alguns corretores lá, e clientes meus, para poder reforçar o que eu estou falando para vocês aqui, que as pessoas valorizam cada vez mais, nesse mundo tecnológico, digital, mas as pessoas dão muito valor às coisas simples. O que seriam as coisas simples? O atendimento, a empatia, a cordialidade, o respeito, a agilidade, a educação. As pessoas valorizam muito isso ainda hoje. E vocês vão ver isso se comprovando na pesquisa que eu fiz com os meus clientes. Aqui, só para mostrar para vocês, eu fiz pelo WhatsApp mesmo, eles colocaram as alternativas ali. Como que funcionava essa pesquisa? Eu coloquei 5 alternativas e falei para o meu cliente, o que você valoriza mais quando um corretor de imóveis te atende? Ele faz o primeiro contato. O que você valoriza mais em um atendimento? E aqui eu coloquei algumas opções. Ele deve saber de todas as informações e características pertinentes ao imóvel, documentação imobiliária, região de atuação. Ou seja, aqui eu estou dizendo onde o cara é especialista. Ele conhece o imóvel que ele está vendendo, ele conhece a região, ele conhece a parte documental daquele imóvel. Ele é um especialista. Então eu coloquei ali essa alternativa. Segunda alternativa, estar sempre bem apresentável, com uma boa aparência e um tom de voz agradável ao perfil de cada cliente. Lembrando, gente, que todas essas alternativas que eu coloquei aqui são megas importantes. O corretor ele tem que ter todas essas 5. Só que para o cliente, número 1 é o que ele acha mais importante, o que ele chega, em segundo lugar, o que ele acha mais importante, até o 5, que é a menos relevante ali no teste. Mas as 5 perguntas são importantes. Terceira, estar 100% focado no cliente, dando-lhe total atenção com muita empatia, bom humor,
educação e principalmente agilidade no atendimento, que é o que as pessoas hoje cada vez mais estão sem tempo e elas prezam muito a agilidade do atendimento. Quantos corretores, daí às vezes acontece na imobiliária, quantos corretores chega lá a mensagem ou às vezes a ligação não atende, ou às vezes vai atender daqui uma semana, daqui 3 dias, acabou. Quarto, ter conhecimento das modalidades de financiamento das instituições financeiras e tudo pertinente à documentação imobiliária, seja da parte vendedora ou da compradora. De novo, eu bato no especialista, de ele entender de financiamento. E quinto e por último, o consultor imobiliário deve ouvir mais as necessidades do cliente, antes de tirar conclusões precipitadas. Isso acontece muito, né? O corretor mal escuta a necessidade, não entende a história daquele cliente, e às vezes tem corretor, isso eu escuto de cliente, e às vezes sai mostrando imóvel que não tem nada a ver, que não condiz com a família daquele cliente. Tá? Então, isso aqui também é importante. O corretor tem que escutar mais para entender e depois apresentar os imóveis corretos. E aqui, na pesquisa, não me surpreendeu o resultado, tá? Mas ficou ali equilibrado 2 alternativas que eu acredito que é a mais importante, que é o que a gente vai falar em toda a palestra hoje aqui. Eu tenho certeza e afirmo para vocês, eu coloco meus 23 anos de varejo, de corretagem, se vocês fizerem passo a passo o que eu estou passando para o que eu vou passar para vocês daqui para frente, vocês conseguem vendas todos os meses. Todos os meses vocês vão vender. Isso acontece comigo até hoje, tá? E tem alguns corretores lá que a gente já fez treinamento, que segue a mesma linha, consegue vender. Então aqui, eu fiz com 15 pessoas, então só as 15 pessoas ali. Ali estão as alternativas que as pessoas responderam, os votos, né? De cada alternativa, que está em verde, né? E o que ganhou ali? Vamos lá, vamos falar qual foi a alternativa que ganhou. Foi a alternativa 3. Tá vendo? Eu tive 7 votos das 15 pessoas. A alternativa 3 ela ficou entre 1 e 2 na cabeça do cliente, em primeiro e segundo lugar. Tá? Então, 47% das pessoas valorizam estar 100% focado no cliente, dando-lhe total atenção com muita empatia, bom humor, educação, principalmente agilidade no atendimento. De novo, eu afirmo para vocês, as pessoas querem o simples, para de complicar. Ah, eu quero saber da técnica. É o simples, galera. É o simples que eles querem. Eles querem ser bem tratados. Eu sempre costumo falar, todos nós aqui somos clientes, correto? Você já foi cliente de algum... Nós somos clientes desde quando nós nascemos. Porque quando a gente nasce, a gente é cliente do hospital, a gente é cliente do médico, correto? Até no último dia da nossa morte, porque a gente é cliente da funerária. Não é verdade? Só que, aonde que está aí a grande sacada? Quando nós estamos do lado do cliente, nós sabemos exatamente tudo que o cliente quer, tudo que o cliente valoriza, como que nós queremos ser tratados. Coisa simples, de ser chamado pelo nome, você não fica feliz? Coisa simples, da pessoa te dar bom dia, de ser cordial, de dar atenção para o seu filho quando você entra num lugar e a pessoa brinca com o seu filho, nós não ficamos felizes? Só falta colocar um tapete vermelho para a gente, aí não tem jeito. E por que quando a gente está do outro lado do balcão, a pessoa fica bipolar e não lembra de nada disso? Trata mal, não chama no nome do cliente, não dá atenção. Eu estou falando de coisas simples aqui, gente. Eu acredito que todo mundo sabe disso. Deve ter gente que está pensando, poxa, ele está falando o que eu já sei. Só que da gente achar que já sabe, muitas das vezes a gente não faz. Porque é tão simples que você não faz, que você esquece de fazer isso no dia a dia. E quem trabalha com vendas, para ter resultado e ter sucesso, ou na empresa, porque a máquina ali só funciona se tiver venda, não saber disso daqui. E eu fiz questão de fazer, porque essa é uma crença que eu tenho há 23 anos, que eu aprendi com meu avô, com as coisas simples, de atender bem o cliente, de servir o cliente. E faz a diferença até hoje. E em segundo lugar, que é a outra asa, em segundo lugar, olha que incrível, a primeira alternativa. Ele deve saber de todas as informações, características pertinentes ao imóvel, documentação imobiliária, região de atuação. Aqui eu falo, depois eu vou passar mais a fundo na palestra, você tem que ser um especialista hoje. Você tem que atender um nicho. Para quê? Para você entregar a excelência. Se você não trabalhar dessa forma, jamais você vai dar um atendimento com excelência.
Então, para você hoje dar um atendimento com excelência, você tem que fechar todas as pontas da sua empresa. Porque atendimento com excelência, você tem que ter uma cultura organizacional de atendimento, você tem que ter processos. Quando eu falo empresa, gente, não é só empresa de ter a imobiliária aberta. Todos os corretores aqui é uma empresa. Quando você chega atrasado no plantão, é a sua empresa que abriu tarde, que não tem credibilidade. Então, todos nós aqui somos empresa. É o feijão com arroz bem feito. Para de inventar. Para de querer o filé mignon com não sei o quê. É o feijão com arroz. É isso que as pessoas querem hoje. E cada vez mais, com o mercado digital, isso se perde. Só que quem faz o feijão com arroz bem feito, tem a empresa eterna, tem cliente eterno. A melhor maneira de vender algo é não vender nada. Ganha a consciência, o respeito, a confiança daqueles que podem comprar. Concordam? Porque hoje o que a gente vende? Se o proprietário vende o imóvel. A gente até fala, o corretor vende a informação. Será? Porque hoje a informação também tem na internet. Se o cliente quiser pegar lá o celular dele, ele sabe tudo sobre o produto. Se ele falar assim, como financiar, o que é ITBI, ele vai saber na internet. Hoje o que a gente vende é o feijão com arroz, é a confiança, é a conexão, é você criar um rapport com o seu cliente. É você buscar algo em comum, o que você tem com ele. Porque pessoas gostam de pessoas que é parecida com elas. Então a gente tem que encantar o cliente. Para depois vir a parte de você gerar credibilidade, que é a questão de você entender do que você também está apresentando, do produto que você vende, do financiamento imobiliário. Você tem que saber, não estou falando que isso não é importante, mas isso vem em segundo lugar. Sabe por quê, gente? Quando eu comecei no mercado, com 15 dias que eu entrei na imobiliária, eu entrei para uma imobiliária de terceiros. Eu nunca trabalhei com lançamento. Hoje a gente está trabalhando lá na imobiliária. Mas eu aprendi tudo. Até dou graças a Deus que eu entrei já logo numa imobiliária de terceiro, porque lá eu aprendi tudo, desde o processo do financiamento, ao atendimento, à visita e tudo mais. E eu tinha 15 dias, depois de 14 anos de varejo, eu conheci o mercado imobiliário em 2010. E quando eu entrei na imobiliária, em 15 dias, eu consegui fazer 2 negócios. E na minha cabeça, eu achei que vender um imóvel, eu falei, puxa, eu vendia roupa, era coisa imediatista. Eu oferecia ali, a pessoa já comprava. Agora, um imóvel é uma coisa que a pessoa tem que analisar, não é uma coisa simples. Então, quando eu entrei no mercado, eu falei, então não vou nem me preocupar com a comissão. Porque quando a gente faz a soma da comissão, eu lembro quando o cara foi me contratar, ele fazia as contas da comissão, eu falei, Jesus, se eu vender um imóvel, era o que eu trabalhava 2 meses lá na loja que eu trabalhava. Só que eu sempre aprendi no varejo. As pessoas compram sonhos, e sonhos não têm tamanho, porque quando eu trabalhava na loja de varejo, eu tinha cliente que comprava relógio de R$2.000, e aquilo ali era um sonho para ele. Porque ele parcelava lá em 24 vezes. E para ele se sentia feliz em usar aquele relógio, mesmo parcelando lá o salário dele em 24 vezes, porque ele queria pertencer a uma tribo, ele queria ter status. Então, sonhos não têm tamanho. Então, desde quando eu vendia uma camiseta, eu já lidava, eu já tinha isso em mente, que eu trabalhava com sonhos. Então, não poderia simplesmente ali só e vender uma simples camiseta para ele. A minha meta, para você ter ideia, na loja, não era fazer clientes, era fazer amigos. Tanto que a gente fazia um trabalho de pós-venda. Eu queria saber aonde que você utilizou a sua camiseta. Hoje, algum vendedor, quando você vai numa loja, liga para você, quando você compra uma roupa, para falar, e aí, ficou legal? Ficou tudo certinho? Hoje, algum vendedor liga para você para saber, ó, como que tá? Como é que você tá? Só liguei para te dar uma ótima semana. Ó, liguei para te dar parabéns. Quem faz isso hoje? Eu fazia. E eu faço com os meus clientes até hoje. Que depois vocês vão ver mais a fundo você falar da questão do pós-venda. Então, hoje, o que você precisa ser? Um especialista. Se você hoje não atender um nicho, um público específico, você também não consegue gerar a excelência. E aqui, passando mais uma parte importantíssima, que eu até falei ali na pesquisa, que ficou em segundo lugar, de você conhecer o produto que você vende, de você conhecer as informações, da parte documental. A visita técnica no imóvel é importante? Vocês acham importante conhecer o produto antes de apresentar para o cliente? Fundamental, na verdade? Eu vou contar uma historinha rapidinho.
Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei para vocês que eu fiz 2 vendas. E a maior dificuldade que eu tinha para mim era a parte de entender do mercado, de saber como, aonde que eram os imóveis, porque assim, por mais que eu comecei a trabalhar em Itaquera, mas eu não conhecia nada em Itaquera. Eu não sabia onde eram as ruas, eu não sabia o que tinha próximo. E eu falei, esse para mim era o meu maior desafio. O meu maior desafio não era nem as pessoas, porque as pessoas, a bagagem do varejo me fez a diferença, porque eu era gerente de vendas, então atendia, corrigia atendimento. Então, para mim, não era o empecilho para mim era saber do mercado. E o que eu fazia? Eu era o único corretor, depois eu comecei a perceber, eu era o único corretor na imobiliária, e quando marcava uma visita com o cliente, eu ia antes no imóvel, para depois levar ele. Para me poder saber qual que era o itinerário, que o GPS, que na época que era o meu melhor amigo, era o TomTom. TomTom era aquele GPS que tinha na época, que hoje nem tem mais, aquele trambolhão. Então eu ia, às vezes era 7 quilômetros, era 10 quilômetros, e eu ia até o imóvel para poder conhecer, porque o GPS ele te engana, às vezes ele te dá uns caminhos horríveis. E na época, quando eu fazia os meus atendimentos, eu sempre gostava de levar o meu cliente no carro. Hoje eu sei que hoje isso se perdeu muito, com a questão do tempo, da agilidade, às vezes o cliente ele não quer ir na imobiliária. Mas lá eu fazia questão do cliente na imobiliária e levar ele no meu carro. E isso fazia grande diferença. E eu era o único corretor na imobiliária que fazia isso. E tinha amigos meus que falavam assim, cara, você vai lá, vai gastar gasolina, depois você vai voltar, depois o cliente vai de novo, você vai de novo. Eu falei, vou. Porque na cabeça do corretor, o que que era? Ah, ele vai gastar gasolina. Só que para mim, eu sempre tive uma coisa. Para mim, produto que está na minha cabeça, que eu conheço, que eu sei o itinerário, que eu sei a região, eu não preciso ficar... Isso daí que acontecia muito com os antigos vão saber mais. Que antigo não tinha nem sistema, era tudo na cachola, não era? Na fichinha, ainda tem gente que ainda trabalha assim, não tem nem no sistema, era tudo na cabeça. Só que esse é o ideal, porque você atende o cliente ali, você sabe da necessidade dele, você já consegue direcionar o imóvel na hora. Agora, quando você fica acomodado pelo sistema, que era o que meus amigos faziam, eles só iam pesquisar e só iam fazer a visita e conheciam o imóvel junto com o cliente. Ele ficava mais impressionado do que o cliente. E o cliente percebia isso, falava, pô, você nunca veio aqui no imóvel? Então como que você vai falar com propriedade de uma coisa que você não conhece? Então todas as visitas que eu fazia, eu ia antes, eu testava a chave. Quantas vezes vocês marcaram, já deve ter acontecido com vocês, vai marcar a visita lá, tá com a chave aqui. Você nunca foi no imóvel. Aí quando você chegou lá, não abre. E o cliente fica olhando para você assim, ó. Às vezes cruzou a cidade, o tempo dele é valioso. E aí o que essa imagem já passa ali? Despreparo. Muitas das vezes você não consegue nem remarcar esse cliente. Ele já perdeu a credibilidade total. Então eu sempre ia antes, conhecia o imóvel, fazia o melhor caminho, às vezes o GPS dava um caminho ruim, então eu procurava outras alternativas, eu procurava saber o que tinha próximo daquele imóvel, eu procurava saber a parte documental como que estava, porque hoje a gente sabe que o colega capita, mas às vezes não capita direito, e você vai lá, confia nas informações que está ali e acaba dando errado e frustra o cliente. Então eu sempre me precavi com tudo isso. O fato de ser novo e aprendi do modo correto. Eu sempre fui o corretor que tirava 15 a 20 minutos do meu dia para aprender sobre o mercado imobiliário. Então eu ia ver um videozinho, eu ia ver sobre caixa econômica, eu ia saber de alguma coisa. Eu sempre fui aquele corretor que ficava sempre aí no cantinho, olhando as negociações do gerente, de fechamento. Eu era aquele corretor que pegava o advogado da imobiliária, que ele não tinha carro na época, e eu falava, doutor, quer que eu te leve lá na prefeitura? Te dar uma carona. E eu dava carona para ele para chegar lá e ver como que era o processo dentro da prefeitura. Então, assim, para você fazer a diferença, isso eu até conto um pouco no meu livro, você tem que aprender, em todo lugar que você trabalhar, você tem que sempre aprender algo a mais da função que você está exercendo. Então, eu só consegui gerar todos esses detalhes para dar a excelência no atendimento para o meu cliente. Quanto mais informação eu aprender, mais credibilidade, mais confiança o cliente vai ter sobre mim. Porque quem tem que marcar na negociação, gente, aprende isso, é o corretor de imóveis. Eu ainda tenho muito corretor, eu falo, não é porque eu não... Lá a gente participa das negociações dos clientes, mas quando você, corretor, resolve o problema do cliente, é o que marca. Quem marca para o cliente é a pessoa que resolve.
Então, se toda hora que dá um problema, você coloca alguém à frente, você coloca o gerente, você coloca o dono da imobiliária, quem que é o cara que resolve? Quem que o cliente vai procurar depois? Será que é o corretor ou ele vai procurar quem já resolve? Não, vou falar com o Denis, que é ele que resolve. Então, eu sempre me importei em tentar resolver o problema do meu cliente, mesmo que eu não sabia. E quando eu não sabia, o que eu fazia? Era tipo um comitê, eu pegava o gerente da imobiliária, às vezes até o dono, e falava, ó, esse é o problema. E detalhe, quando você vai dar um problema para alguém superior, você dá o problema e já dá a solução, na sua visão. E aí eles analisavam e falavam, Denis, isso é legal fazer. Ou às vezes já aconteceu, Denis, não vai por esse caminho. Faz isso, isso e isso. Só que eu gostava de dar a minha cara a tapa. Quantos corretores hoje não dão cara a tapa? Eu falo que eu vejo isso no dia a dia. Você não tem que ter medo. Hoje a nossa figura, para você ter ideia, numa intermediação, hoje eu enxergo como se fosse um juiz. Não é nem advogado. Porque advogado ele quer puxar a sardinha sempre de uma parte. O juiz ele tem que fazer algo que seja justo para ambas as partes. Seja para o comprador e seja para o vendedor. Esse, para mim, é a figura do corretor de imóveis. Vocês têm que ser como juiz. E juiz ele faz o certo. O juiz ele não vai ficar com medinho ali de negociar. Então, é o que vocês precisam fazer quando vocês estão atendendo. A visita técnica, para mim, é fundamental. E é aquilo, eu nunca perco. Se eu fui lá, quantas vezes já fui também, conheci o imóvel e o cliente desmarca a visita. Já aconteceu com vocês também. Estava tudo planejado, tudo certinho, o cliente, poxa, não vai dar certo. Aí o amigo fala, tá vendo, bestão? Você foi lá e gastou gasolina. Só que para mim, eu nunca perco. Exatamente. Então, na minha cabeça era sempre isso. Eu nunca perco. Eu conheci um imóvel. Quantos imóveis nessa de eu conhecer, e às vezes estar fazendo visita com o cliente, e às vezes, como eu falei para vocês, que eu gostava de levar o cliente dentro do meu carro, que eu já ia quebrando o gelo ali, já ia conversando, coisas pessoais, não era sobre o imóvel. E pelo perfil dele, no meio do caminho, eu já sabia que o imóvel não ia ser para ele. Eu falei, esse imóvel não vai... E eu mesmo falava para ele, antes de chegar lá, que é para dar credibilidade para o cara falar, nossa, você entendeu mesmo. Falar, nós, como a gente já marcou, vamos lá ver o imóvel, mas ó, eu tenho outro que está a poucos quilômetros daqui, porque está na minha cabeça, porque eu conheço os imóveis que eu vendo, que vai ficar ideal para você. Quantas vendas eu já fiz agindo dessa forma? Só que isso só foi possível por quê? Porque eu conhecia o imóvel antes de mostrar para o meu cliente. E quando vocês, uma dica, quando vocês forem conhecer, fazer a visita técnica, não vai no imóvel e dá aquela simples passada, entra no quarto, na cozinha. Tenha olho clínico de cliente. Isso aqui é uma outra dica poderosa aí. Fazendo a visita técnica, ajuda vocês a quebrar objeções. Porque quando eu vou fazer a visita técnica, eu não fico olhando só o bom. Ao contrário, eu olho o que prejudica naquele imóvel, na região, e quais possíveis objeções o meu cliente vai ter. Então eu vou com o olhar clínico de cliente. Não é como no corretor imóvel, vai lá, só dá uma passada aqui, a sala, a cozinha. Ah, legal. Olhar clínico de cliente. Poxa, aqui tem várias tomadas. Poxa, aqui tem porcelanato tal, tal. Aqui o puxador da porta é diferenciado. Poxa, mas esse quarto é pequeno. E se meu cliente falar, esse quarto é pequeno? Se você já teve essa percepção, você pode ter certeza, o seu cliente vai lá e vai falar a mesma coisa. Só que se seu cliente falar que o quarto é pequeno, o que você vai falar, corretor? A objeção você tem que ter na ponta da língua. Quando você não consegue responder, claro, para o cliente a objeção dele, já esfriou. Não adianta você falar no outro dia, tem que ser ali, ó, na hora. Ah, a região não é legal. O que eu vou falar? O que tem ali que valoriza aqui? Os pontos positivos da região. Então você tem que ter esse argumento. Então, na visita técnica, você tem que ter o olhar clínico do cliente. Tá? E outra coisa, autoridade. Então a gente tem um momento que a gente tem que gerar confiança. Primeiro, gerar confiança para o nosso cliente. Como que eu gero confiança para o meu cliente? Fazendo simples os detalhes que eu mostrei para vocês ali na pesquisa. Porque esse é o primeiro contato. Isso é o que ele valoriza primeiro. Não adianta você falar de técnica, de venda ou do imóvel e tudo mais, os diferenciais, se você não conquistou a confiança desse cliente. Se você não conectou com ele, se você não gerou rapport, se não teve um relacionamento ali.
Isso eu costumo falar, que hoje a gente, com o marketing digital, a gente recebe muita mensagem do cliente. E às vezes o corretor, ele não usa a tecnologia como meio, ele quer usar como fim, que ele quer fazer tudo pelo WhatsApp, que ele quer fazer tudo pela internet. Sendo que a internet é só o meio de captar, de gerar ali a conexão, o primeiro contato. E no primeiro contato, gente, que às vezes muitos de vocês querem o perfil todo do cliente, pelo telefone ou pelo e-mail, ele não vai te dar. Não vai. Ninguém gera confiança dessa forma. A confiança ela só gera quando o cliente está aqui, ó, frente a frente, olho no olho, quando ele te conhece, quando ele te analisa e da maneira que você trata ele. Aí sim você vai começar a gerar confiança. Segundo, credibilidade. Como que eu ganho credibilidade? O que eu falei para vocês lá atrás, da visita técnica, de você conhecer, de você estabelecer um nicho de trabalho, que nem hoje a gente é especialista no mercado econômico. O público que a gente atende lá na Zona Leste são pessoas de primeiro imóvel, imóveis na maioria, Minha Casa Minha Vida. Então eu tenho que ser especialista nesse nicho, não adianta eu abraçar o mundo. Então, para mim ganhar credibilidade, eu tenho que conhecer o meu nicho. Agora, quando você chega nesse estágio da autoridade, que isso aqui envolve um monte de crenças que muitos de vocês podem ter, isso aconteceu comigo, porque para você ganhar autoridade, você tem que aparecer cada vez mais e dar para o seu cliente sem esperar nada em troca. Ajudar as pessoas. Só que quanto mais você ajuda as pessoas, como consequências, o universo ele te dá cada vez mais. Então, para você virar autoridade hoje, você vai ter que colocar a sua cara na frente de uma câmera. Às vezes você vai ter que ser destaque lá no seu bairro. E hoje a gente faz um trabalho muito bacana lá na Zona Leste. Hoje a gente tem o maior canal, a DF Casa Imóveis hoje é o maior canal de informações para os clientes da Zona Leste. Pelo menos na nossa região lá, não tem ninguém que faça esse trabalho. E esse trabalho aqui nos gerou várias oportunidades de venda, várias portas se abriram para a gente. É muito legal quando a gente vai em um treinamento e a galera fala, nossa, eu conheço a DF Casa Imóveis. Estou mentindo, Felipe? Gente do Brasil inteiro. Por quê? Chega um momento que você está buscando um outro patamar, a autoridade. E quando o corretor ele chega na autoridade, é como se fosse aquele médico de confiança que a família tem. É como se fosse aquele advogado de confiança que a família tem. Por que com a gente, o nosso caro corretor de imóveis, o cliente não possa ter esse corretor de confiança? Hoje a gente tem vários casos na imobiliária. Tem construtora hoje que só lança produto se tiver o nosso aval. Estou mentindo, Felipe? Clientes que falam, Denis, eu vou fechar, se é comigo ou não, ó, está acontecendo isso e isso, é relação ao mercado imobiliário, tem que ligar para mim. Mas por quê? Porque eu construí uma imagem e eu venho construindo. Isso daqui é trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que dá um enorme resultado. Hoje nós temos já mais de 140 mil visualizações no nosso canal. A gente faz vídeo de imóveis, a gente faz tour virtual, a gente faz 360, a gente faz tudo que a tecnologia hoje oferece para o mercado imobiliário, a gente faz. Só que, lembra o que eu falei para vocês, a gente usa isso como meio, nunca como fim. A base ainda é as pessoas. A base lá é o feijão com arroz. Então, olha só esse vídeo. Esse vídeo aqui eu tenho 12.572 visualizações. 12.572 pessoas que tiveram a oportunidade de me ver passando na tela do computador dela. E olha que interessante e que muito louco isso. Essa cliente aqui, ó, Luciana, que ela falou, escreveu ali, ó, ótima explicação, muito obrigado pelo atendimento. Ela ligou lá na imobiliária e falou assim, eu quero falar com o moço do vídeo sobre a verbação, porque eu estou fazendo a verbação da minha casa aqui, eu queria saber como que é, quanto que custa. Aí a recepcionista me ligou e falou, Denis, ela quer falar com você, não pode ser outra pessoa, tem que ser a pessoa do vídeo. E aí quando eu atendi a Luana, que engraçado, eu vi que o sotaque dela era diferente. Ela estava falando comigo, sabe de onde? De Sergipe. E aí eu falo, olha o poder, né, da internet. E a pessoa te enxerga como uma autoridade. Se eu falasse para ela, ó, custa X, ela ia acreditar. Por quê? Gerou credibilidade, confiança. Então, vocês, quem hoje faz vídeo aqui? Alguém faz vídeo, esse trabalho? Ou ainda não? Talvez isso, eu falo com propriedade, que até hoje eu venho lutando. Não é fácil, mas a gente tem que fazer. Tem que colocar a cara para bater. Como meu sócio sempre diz, tem que ter coragem.
A gente só consegue as coisas na vida se a gente tiver coragem. Se tiver, ficar quietinho aí, deixa a oportunidade, você está perdendo venda, e às vezes você não está vendendo é por conta disso. São os detalhes que fazem a diferença. Talvez vocês não fazem, não é porque vocês não querem fazer. Vontade vocês até querem. Às vezes é aquela crença do julgamento das pessoas. O que as pessoas vão pensar? Eu não dou para isso não. Não ficou legal o vídeo. Eu falo isso porque comigo aconteceu a mesma coisa. Só que, gente, não é a concorrência, não é o colega, não é o seu amigo, é para o seu cliente. Vocês não querem entregar a excelência para o seu cliente? Isso aqui faz parte. A excelência, gente, é uma série de detalhes. Desde um simples cartão bem feito, uma qualidade, para melhorar cada vez mais a experiência do meu cliente. Então, se vocês querem dar a excelência para o cliente de vocês, tem que ter coragem. Tem que fazer coisas que a média não faz. Você viu, eu perguntei aqui, poucos, acho que ninguém levantou a mão. Se um fazer, ele já é diferente do outro, você concorda? Aí entra aquela pergunta, por que eu, cliente, tenho que comprar com você? Qual que é o seu diferencial? Hoje, gente, pelo menos eu faço isso, acho que a maioria de vocês fazem, quando vocês vão em alguma empresa adquirir um serviço ou comprar algo, não sei se vocês fazem isso, mas eu faço. Eu vou na internet e pesquiso se a empresa tem reclamação e se a empresa tem coisas legais, que nem o cliente hoje ele entra lá e coloca DF Casa Imóveis. Aparece uma série de coisas. Vocês vão ver aí. Aí vai falar, aí coloca a imobiliária do Zezinho. Não aparece nada. Com quem que eu vou comprar? Quem vai me passar mais credibilidade? Então fica a dica para vocês. Para quem não faz vídeo, vamos colocar. E é aquilo, esquece o julgamento. Porque quando eu fiz meu primeiro vídeo, para mim, não ficou legal. Mas quando eu joguei ele, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou jogar na internet. Eu joguei, 2 clientes me perguntam. Bacana, dica. Aquilo ali já me motivou. É sempre aquilo, se eu fiz a diferença para um, tá ótimo. Mas vamos fazer, galera. Então aqui a gente tem, depois quem quiser conhecer mais a fundo, entra lá no canal DF Casa Imóveis, vocês vão ver o trabalho que a gente faz. Quantidade não gera excelência. Outra dica de ouro, o que eu faço no dia a dia, nesses 10 anos de corretagem. E hoje a gente sempre vê a briga por leads, que eu quero mais leads, eu quero mais clientes, que eu preciso de mais clientes. Você não precisa de mais clientes, você não precisa de mais leads. Você precisa atender com qualidade. Precisa ter foco em cada atendimento. Cada atendimento para mim é uma história. Eu tenho que conhecer a história do João, eu tenho que conhecer a história da Maria. Para eu poder gerar excelência para esse cliente, eu tenho que ir nos mínimos detalhes. Então hoje se engana corretor que vai vender mais achando que tem que ter mais clientes. Se vocês forem fazer uma estatística nas imobiliárias, os corretores que é de sucesso, os corretores que mais vendem, são os que menos atendem. Só que eles atendem com qualidade. Lá na imobiliária acontece assim, comigo acontecia assim. Eu sempre fui um corretor que eu não atendia mais que 60 clientes por mês e eu conseguia gerar de 3 a 4 vendas. Quem me conheceu sabe, Felipe ali, que eu conheci ele na imobiliária, sabe, está aqui, pode falar isso. Por quê? Porque eu queria conhecer cada história. E lógico, nem todos os clientes vão comprar. Só que aquele cliente, para mim, ele pode me gerar negócios futuramente. Então, essa é uma dica ouro para vocês. Não queira abraçar o mundo. Atenda, se você pegou 10 clientes, tenta entender a história dessas 10 pessoas. Vocês têm carteira de vendas? Isso aqui exemplifica bem o que eu estou falando para vocês. A teoria do balde furado. Mais leads, menos conversão. Isso é fato. Para você gerar excelência, tudo que você faz em quantidade, você não faz bem feito. Essa é a regra. Então, mais leads, menos conversão. Aqui, ó, eu costumo falar que o balde é o corretor de imóveis. Está vendo ali a água indo embora? Os furos ali, ó. Ali é seu cliente indo embora para a concorrência. Porque você só quer mais leads. Você não para atender.
Ou você atende, daqui a pouco você esqueceu do fulano, do ciclano. E aí o que acontece? Às vezes eu puxo o relatório, tem corretor que atende 200, 300 clientes e não consegue fechar uma venda. Então, isso daqui vale desde um corretor que faz administração, que é um trabalho que a gente também vem fazendo na imobiliária. Você que faz muitas vezes, tem corretor aí que faz muita captação, que gosta de fazer captação. E aí você vai ver lá, o corretor tem 300 captações, 500 captações. Aí ele acha que é o rei, só que ele não administra nenhuma, ele não consegue dar foco em nenhum proprietário. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo forte lá, que é estar mais próximo do proprietário. Que nem se hoje a gente tem construtor, a gente tem que dar um aval no projeto dele, que a gente vai lá, olha o terreno com ele, porque a gente está cada vez mais próximo, e os construtores falam isso, é uma dica que eu estou dando para vocês. Os construtores falam, corretor tem de monte. Mais um para chegar lá, vai lá no escritório dele, conversar com ele, entender o que ele precisa, ajudar a criar uma estratégia de venda para o imóvel dele. Poucos fazem. Poucos fazem. Estou dando uma dica para vocês que a gente escuta isso direto. Eu e o Felipe, a gente tem uma meta de todo mês almoçar, pelo menos com um construtor. E nesse almoço não é falar de negócio, é entender a história dele, é entender quem é ele. E depois, consequentemente, aquilo ali vai gerar negócios, vai gerar consultoria. O cara gosta da gente, gera aquela conexão. E hoje a maioria é o quê? Pega um telefonezinho do construtor, liga lá, posso cadastrar seu imóvel? Ah, pode. E o corretor, voltando na visita técnica, não vai nem conhecer o imóvel. O que o consultor fala, Felipe, não é isso? O cara ainda quer que eu dou as fotos para ele. Isso acontece, vocês devem ver. Tem que estar mais próximo, gente. É pessoas, nosso mercado é pessoas. Seja o cliente ou seja o construtor, a gente tem que estar próximo dessas pessoas. Então hoje não queira abraçar o mundo, senão você vai ficar igual esse balde aqui, ó. As oportunidades caindo em você e indo embora para a concorrência. Aí depois o corretor fala que o mercado está ruim, que não está saindo venda. Aqui, ó, eu deixo até, olha que legal essa planilhinha, isso aqui eu uso até para corrigir atendimento de corretor, fazer acompanhamento com o corretor. É uma planilhinha bem simplesinha, mas que faz toda a diferença. É uma planilha que você vai conseguir fazer a sua autoanálise para saber aonde que você está errando. E para você ter um controle, para você não ficar cheio de atendimento e não conseguir dar atendimento com excelência para cada um deles. Então ali eu coloco a minha semana, que todo corretor ele tem que fazer a preparação diária dele. Hoje é segunda-feira, eu tenho que fazer a preparação da semana inteira. O que eu vou fazer? O que eu vou gerar de oportunidades essa semana? Quantos clientes eu vou atender? Quantas visitas eu vou agendar? Quantos imóveis eu vou conhecer? Quantas captações eu vou fazer? Quantos clientes eu vou ter que atender tete a tete comigo aqui? Porque clientes que eu atendo tete a tete aumentam em 100% a minha conversão. Isso é provado. Eu vejo isso há 23 anos. Então ali eu coloco o mês, depois quem quiser essa planilha aí, no final tem o meu contato, eu posso passar, explicar, ajudar. Então ali eu tenho, embaixo, eu começo a minha semana e a minha meta sempre vai em referência ao que eu atendi na semana anterior. Então se na semana anterior eu atendi 30 e eu consegui gerar uma venda, então quantas vezes eu vou ter que atender na outra semana para me gerar 2 vendas? É sempre trabalhando em cima de dados. Então eu coloquei uma meta ali, 50 atendimentos na semana, total de visitas agendadas, 10. Aí às vezes você pensa, pô, mas 10 visitas é muito, com clientes diferentes. Só que existe uma diferença entre a gente agendar a visita e a visita se concluir. Que às vezes você agenda. Quantos corretores vê? Ah, tenho 5 visitas. Aí chega lá no dia, pô, desmarcou 3. Só tem uma. Então tudo é como se fosse um funilzinho. Tudo tem você precisa atender um certo X de número para poder te gerar realmente a conclusão. Então ali eu coloquei 10 visitas agendadas, captações, 5. Total de atendimento na imobiliária. Ali eu coloquei imobiliária, gente. Eu até coloco que isso aqui é muito importante. Mas isso aqui pode ser, hoje o cliente, às vezes ele não quer ir na imobiliária. Não sei se acontece com vocês, ou às vezes não quer ir no plantão. Mas o legal é você colocar o ponto de interesse dele. O que é o ponto de interesse dele? Ele liga querendo saber do imóvel. O meu corretor hoje ele é treinado para fazer a visita. Não é para ficar pegando perfil. Ah, quanto você ganha? O cara não vai te passar, ele não te conhece, não tem confiança ainda. Então ele marca o ponto de interesse do cliente. Qual é o ponto de interesse do cliente? Eu quero o imóvel. Então eu falo para ele insistir em marcar a visita sem compromisso. Ainda uso o termo. É sem compromisso. De repente o corretor, poxa, mas como sem compromisso? Eu vou sair, vou gastar gasolina, não é sem compromisso. É sem compromisso. Porque quando chegar lá, a gente sabe que o cliente, muitas das vezes, ele não compra
de imediato o primeiro imóvel. Lá é o meu ponto de encontro para conhecer a história desse cara, a verdade. Para entender se ele tem família, onde ele trabalha, qual que é a dor dele. Então ali, ó, total de visitas na imobiliária. Total de clientes com perfil, que aí quando eu faço a visita, você vê que já vai caindo, vai diminuindo os números. Ó, 3 clientes, num dia eu peguei um, no outro dia eu não peguei ninguém. Isso daí é feeling. Isso aqui ficou mais... O perfil que eu falo é aquele cliente que ficou mais interessado. Não necessariamente é o cliente que tem dinheiro. Mas é o cliente que eu, conversando com ele, eu senti mais interesse dele. Na minha visão, eu coloco, esse tem perfil. Para me poder gerar algum tipo de negócio com ele. E aqui é o total de visitas concluídas. Eu fiz 4 visitas. E ali, propostas concluídas, gerar 1, que sempre foi a minha meta, a média. Vou atender uma demanda de clientes para me gerar uma proposta por semana. Gerando uma proposta por semana no final do mês, eu vou gerar 4 negócios. Ou às vezes dá até mais. Ou tem cliente que se acompanha, não fecha essa semana, ele fecha na outra, você fecha 2. Mas assim, ó, essa planilhinha aqui, ela ajuda completamente o corretor. Só que você tem que parar e fazer. Todo dia, você vai lá e preenche ela. Ó, já atendi 10 clientes. Ou às vezes, sabe o que vai acontecer? Que nem quando a gente vai corrigir o corretor, aí eu falo, tem corretor que eu consigo identificar, ele não marca nenhuma visita. Por que ele não está marcando? Aí ele atendeu lá 50 clientes, mas não marca nenhuma visita. Onde está o problema dele? Na abordagem. Como que ele está se comunicando com esse cliente? Aí eu vou olhar lá, o cara manda um e-mail. Tem telefone, tem todos os meios para se comunicar com aquele cliente. Ele vai lá, só manda um único e-mail, o cara recebe um monte lá no dia a dia dele, não responde, ele fala, o cliente é caroço, não quis. Mas você ligou para ele? Não. Você tentou um WhatsApp? Não. Aí eu vou ver onde está o erro dele. Como eu tenho corretores que faz várias visitas, não tem aquele corretor que faz várias visitas, mas ele não consegue fechar nenhuma. Aonde que está o problema dele? Será que não é na hora de ter na demonstração, no atendimento? O que será? Como que ele apresenta esse imóvel? O que ele valoriza? Então, essa planilhinha aqui, por mais que ela é simples aqui que eu fiz, ela é poderosa. E você consegue fazer uma análise de como está o seu atendimento. E você vai ter uma análise de taxa de conversão. Você vai ser aquele corretor que fala assim, meu, eu atendo na média, que nem eu falo com propriedade isso, eu atendo na média de 30 a 40 pessoas e consigo fazer uma venda. Porque isso vem se repetindo há anos. É uma maneira de você conhecer. Atendimento presencial aumenta em 100% a chance de conversão, aquilo que eu falei para vocês. Cliente no tete-a-tete é outra coisa. O cliente tem a oportunidade de conhecer você pessoalmente, e no decorrer você vai conhecer a família dele, vai saber onde ele mora, vai conhecer realmente a necessidade desse cliente. E aí fica muito mais fácil para você gerar conexão, e aí, quando gera conexão, aí você já começa a ter um ponto positivo para poder gerar negócio com ele. Gestão da carteira de clientes. São poucos corretores que eu conheço que às vezes gosta de fazer esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho dá trabalho, porque é aquilo que eu falei para vocês. Aí vocês podem estar pensando, pô, Denis, mas a maioria dos clientes às vezes não quer comprar, né? Às vezes não tem perfil. Só que lá a gente faz uma gestão dessa carteira. A gente faz essas 2 situações aqui, ó. E isso é uma dica também fera para vocês. A gente faz o planejamento financeiro. O que seria o planejamento financeiro? É aquele cliente que eu vou lá, eu dou toda a atenção para ele. Não é porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem condição hoje, que eu desmereço ele do que o outro que tem dinheiro. Eu não faço diferença de cliente nenhum. Eu dou atenção, trato bem, tudo aquilo que foi na votação lá da pesquisa, do terceiro lá. E eu faço um planejamento financeiro com essa pessoa. Então eu vou ensinar essa pessoa a um dia ter condição, o que ela precisa fazer. Se a pessoa é autônoma lá, não tem comprovação, o que ela precisa fazer no outro ano para ela conseguir comprar. Ou se ela tem que arrumar alguém para compor lá o financiamento. Se você vai ter que juntar X por mês para um dia você conseguir comprar. Só que eu paro o meu dia e trabalho esse cliente. Só que o cliente ele vai valorizar isso. Porque são poucas imobiliárias ou poucos corretores que vai querer dar atenção para esse cara que não tem condição de nada. Ele já quer tirar da mesa. Ah, você não tem? Já, tchau. E aí é onde que ele vai comparar você. Quando você dá atenção e se propõe a ensinar ele a planejar a compra, é outra coisa. E vocês vão ver isso mais à frente, que funciona. E a consultoria imobiliária é exatamente isso, levar o cliente para a visita. Eu não fico falando de perfil logo do primeiro contato, mas quando eu chego lá eu faço uma consultoria. Eu falo, faço questão de te atender aqui, você vem na imobiliária, a gente toma um café, você conhece também a nossa estrutura, ou às vezes o cara vai lá no imóvel
e a gente vai fazer uma consultoria imobiliária para saber como que funciona o financiamento, o que você precisa fazer, quais documentos que vai... Tudo referente ao imóvel, à documentação e a questão de conhecer o cliente, eu faço nessa etapa da consultoria imobiliária. E aí, aqui já um exemplo, vai começar a vir agora os exemplos de tudo que eu estou falando para vocês, que não sou eu, são eles que falam por mim. Esse aqui é um cliente meu, Thiago Camilo, que eu atendi ele dia 11 de março de 2019, a gente começou um processo, e detalhe, ele veio através de uma indicação do Diego, que é o sobrinho dele. O Diego tinha comprado uma outra construtora, eu dei atendimento para ele, no fim ele acabou fechando a outra construtora, mas eu fiz toda a consultoria para ele sem ele comprar comigo. Qual corretor às vezes quer fazer isso? Ah, vou ficar perdendo tempo. O que aconteceu? O Diego me indicou o tio dele, o Thiago. Thiago, atendi ele. O que aconteceu com o Thiago? Ele não conseguiu o crédito. E aí a gente fez a consultoria, o planejamento financeiro. Você vai fazer isso, para aumentar seu score você vai fazer isso, você vai abrir uma conta na Caixa, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Resultado, em junho, a aprovação passou os 3 meses lá, foi reprovado. Thiago, vamos tentar de novo. Você fez o que eu te falei? Fiz. O que aconteceu em junho? Ele conseguiu o crédito. Foi aprovado. Então eu acompanhei a gestão, aí entra a gestão da carteira. Quantos clientes vocês acompanham? Ou vai fazendo igual aquele baldinho lá, furado, que passa, vai embora, vai pelo ralo, vai pelo ralo. Que é o que acontece hoje a maioria, vai tudo pelo ralo. Você não acompanha esse cliente. Só que, ó, eu falo para vocês, todo cliente que ele não quer comprar hoje, é o momento, é aquela jornada de compra que o pessoal fala, né? A jornada de compra do cliente. Hoje ele está na boca do funil, mas ele vai descendo. Só que não é mais fácil você acompanhar esse cara? Aí você fala, pô, mas é muita coisa. Você não precisa ficar todo dia. Eu mesmo, quando eu falo acompanhar o cliente, é a cada 10 dias, 15 dias, dependendo da situação dele, um mês eu falo com ele. Mas não é mais fácil você acompanhar esse cliente do que quando ele estiver no ponto de compra, o que ele faz? Ele liga na imobiliária, é o sortudo que está lá na vez. Aí o cara, pumba, quero comprar. Sendo que você atendeu ele lá atrás, você não vai conseguir medir isso, mas isso acontece. Se você acompanha, é o que acontece comigo. Esse cliente aqui, ó, se eu não estivesse acompanhando ele poderia conseguir comprar e ter que comprar lá no plantão, com qualquer corretor. Mas não, eu fui diferente para ele. E eles reconhecem isso. Aí ele me mandou ali, obrigado de verdade, surpreendi com um profissional sem palavras. E ele conseguiu comprar, tirei uma foto dele ali, ó, ele comprou um imóvel da Plano e Plano. Então isso faz parte da gestão da carteira. Oi, gente. Eu trabalho com terceiros e eu faço tanto locação como venda. E eu percebi faz mais ou menos um ano que a locação ela é fundamental para essa venda futura. Porque muitas vendas que esse ano eu consegui fechar foi de locações que eu fiz o ano passado e fui na cabeça da pessoa. Poxa, mas por que você não compra? Você tem uma história legal, vamos ver. E, de repente, a pessoa liga para você achando que você, sim, é que vai ajudar ele e que só com você ele pode comprar. Então, eu acho que, assim, né, no meu caso, em especial, já que eu faço locações também, eu acho que a locação ela dá para a gente um ótimo retorno se você focar no cliente. Né? Sim, porque nós tivemos um boom muito grande de locações. Antes, né, as vendas não estavam tão ativas como teoricamente, mas as locações elas estão me dando muitos frutos, graças a Deus. Parabéns. E a locação também é um exemplo, né, que você vai acompanhando e no momento o cliente também vai querer comprar. Agora sim, pessoal, isso aqui é mega importante. Dica master hoje para vocês. Principalmente para aqueles que falam que não tem cliente. Eu adoro o corretor que fala, eu não tenho cliente. Peça indicações e receberás o quê? Indicações. Pô, como assim, Denis? Pedir indicação, vou receber indicação? Isso. Só que, para você pedir indicação para o seu cliente, primeiro, a gente voltando lá no atendimento, você tem que entregar a excelência para ele. O cara tem que ter gostado de você. Quando eu faço lá o planejamento financeiro, que é quando o cara não tem condição de comprar, eu dou um mega atendimento para esse cara, eu acompanho ele. Para quê? O corretor, outra coisa para vocês, o corretor ele tem que ter sempre a visão médio, ele tem que ter a visão curto, médio e longo prazo. Hoje, a maioria da classe, o que acontece? O corretor ele tem o pensamento imediatista, o pensamento curto prazo. Ou seja, tenho condição, eu atendo. Não tem condição? Tchau, vai pro ralo. Isso daqui funciona. A gente faz lá na imobiliária e funciona. Então, eu dou o melhor para aquele cliente, eu atendo, eu faço o planejamento financeiro com ele. E o que vai gerar? Reciprocidade. Pô, o cara foi tão gentil comigo, ele me deu atenção. E quando ele vai em outra imobiliária, ele compara. Ele fala, pô, o Denis me deu
mega atenção, e esse aqui mal me tratou bem, nem me chamou, não me deu atenção. Esse cliente que eu fiz a consultoria, ele tem amigos, ele tem familiares, ele tem pessoas, que nem lá a gente atende o mercado econômico, tem pessoas que pagam aluguel que ele conhece. E aí eu falo, seu João, essa consultoria que eu fiz com o senhor aqui, a gente sempre entende que tem outras pessoas que às vezes estão na mesma situação que o senhor. O senhor deve conhecer algum amigo, ou às vezes algum familiar que paga aluguel, e de repente, isso aconteceu comigo, eu morei 7 anos de aluguel, tendo condição de comprar, mas não sabia. Eu passei por 2 corretores. Só que como as minhas condições, depois eu entendi, quando eu entrei no mercado, que minhas condições não eram tão boas, por isso que eles não se interessavam tanto em me ajudar. E eu tinha condição. Eu comprei comigo mesmo, quando eu virei corretor de imóveis. Tem várias pessoas nessa mesma situação. Então, o planejamento financeiro é essencial. E essas pessoas que vão te indicar, fora os que você atendeu, que você conseguiu realmente realizar o sonho dessa pessoa, que vai te indicar por si só. E aqui, falando, então a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Aqui é os clientes. Eu tenho centenas desses depoimentos, eu vou passar aqui umas 2 telas só, mas eu tenho centenas. E está aqui. E olha que interessante ali, ó, 13 de outubro de 2017, eu dei um atendimento para essa cliente, a Laís, e ela colocou, Denis, boa tarde, tudo bem? Contatei você há um tempo atrás para tirar algumas dúvidas sobre compra de apartamento. Isso foi em 2017, ela entrou em contato comigo esse ano, tá? Aí ela falou, agora tenho intenção muito mais concreta de compra e gostaria na sua ajuda para concretizar. Então, o cliente não esquece. Quando você marca, voltando lá na experiência de compra, quando você marca, não é o produto que eu estava oferecendo para ela lá na época que era bom, é o que eu marquei ali para ela, o quanto eu fui importante naquele atendimento para ela. Então, ela me procurou. Ali, outra pessoa, Denis, sou a Valéria, quem me passou seu contato foi a Andréia, também estava me procurando. Oi, Denis, tudo bem? Sou amiga da Janaína Rafael, que ela te indicou com você como corretor. Gostaria de, se você tem um imóvel. Aí ali, Denis, o André da rua tal, comprou com você e me passou seu contato. Olha lá, ó, 2018. Isso foi tudo agora, ó, me mandando. Então, assim, o cliente não esquece e o cliente ele vai te indicar. E aí tem mais, ó. Olá, Denis, uma amiga te indicou. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Elisângela, minha irmã comprou com você. Meu nome é Solange, a Dani me passou seu contato. Gente, as pessoas indicam. Só que para isso acontecer, isso aqui não é qualquer atendimento não. Para a pessoa chegar a te indicar, não é qualquer tipo de prestação de serviço que eu dei. Eu gerei a excelência. É o que eu estou falando para vocês, é os detalhes. É um atendimento rico em detalhes, em informação, em humanização, que é o que falta mais hoje no mercado. E aí, eu gosto muito dessa palavra e hoje eu posso dizer de boca cheia, porque isso acontece comigo, acontece na minha empresa, que é fazer o mercado trabalhar para você. Não você trabalhar para o mercado. Não você ficar dependente, não tem, o mercado está ruim. Está em crise, a Caixa Econômica mudou tal coisa. Quando você faz o mercado trabalhar para você, cada vez menos você depende de lead, de ficar se preocupando em trazer cliente. Porque esse cliente aqui, ó, o cliente da indicação, é o cliente quente. E é o cliente que eu costumo falar, a indicação a gente tem que atender 3 vezes mais do que a da pessoa que me indicou, porque senão a corrente quebra. Da mesma maneira que essa indicação te ajuda, ela te leva para o ralo se você não souber dar a devida atenção. E aí é onde tem corretor que faz, se você fizer a diferença, mas a fulana que me indicou tinha condição. Essa aqui que ela me indicou, putz, não consegue nada. Aí eu faço o planejamento financeiro, mas atendo bem a pessoa. A maioria das vezes eu chamo ela, quero conversar com ela pessoalmente. Eu costumo fazer isso, faço questão do cliente vir, mesmo que se tem condição ou não tem, eu quero ali dedicar 30 minutos, 1 hora, o tempo que for necessário para poder explicar para essa pessoa como que é a busca do imóvel, o que precisa e tudo mais. E aqui, ó, importantíssimo isso daqui. Como que está a sua vitrine virtual? Como que está a sua vitrine virtual, corretor? Eu trabalhei no varejo, conforme falei para vocês, há 14 anos. O que uma loja, qualquer tipo de comércio, coloca numa vitrine? Ela coloca sempre o melhor que ela tem na loja. Positivo? E o que vocês, corretores, estão colocando na vitrine virtual? Ou pior, tem corretor que nem vitrine virtual tem.
Ah, não gosto dessas coisas. Gente, é o nosso mercado, é o nosso mundo. O mundo muda. A todo mês muda, a tecnologia muda tudo. A gente tem que quebrar essa maldita crença de que a gente não consegue, que a gente não pode, que as pessoas vão julgar. Acaba com isso. Hoje, se eu pegar... Como que é seu nome? Desculpa. Edith do quê? Edith Rocha. Se eu for aqui no celular e colocar aqui Edith Rocha, o que será que o Google vai me mostrar? Será que vai aparecer a vitrine virtual dela? Contando um pouco da Edith Rocha? Porque, gente, a mesma maneira que eu também utilizo isso como ferramenta para pesquisar e conhecer cada vez mais o meu cliente antes de tê-lo na minha frente, o cliente não é bobo mais. Ele pesquisa você. Quem é o corretor que está me atendendo? Quem é a empresa que está me atendendo? E você pode ter certeza. E se eu estou em 2 corretores aqui que estão me atendendo, e eu abro aqui, Edith Rocha, aí aparece a Edith Rocha lá com os clientes dela, ela no trabalho dela, o dia a dia dela, profissional, imagem. E aí eu pego o João, um exemplo, tá? O João, e não tem nada, nem aparece. Pessoas falando bem da Edith. Com quem que eu vou comprar? Quem que eu vou dar preferência? Com a Edith. Então, o que vocês vêm colocando na sua vitrine virtual? No varejo, eles colocam o melhor que eles têm na loja. E você, corretor? O que você está colocando? Aqui é só um exemplo, tá? O que eu coloco nas minhas redes sociais, né? A gente tem um canal no YouTube e tudo mais. E eu sempre faço questão de estar compartilhando, principalmente esses momentos de felicidade dos clientes. A gente sabe como que é. E quem vê do outro lado, o cliente, quando ele vai me pesquisar, ele fala, poxa, teve cliente que falou, nossa, eu estou sendo atendido pelo melhor corretor, então, da imobiliária. Que aí gera aquela questão da indicação, que aí gera a questão de você fazer o mercado trabalhar para você. Então, aqui eu mostro um pouco do meu dia a dia com os meus clientes. Aqui, olha que importante. Aqui, que nem ali, a gente tem um podcast, né, que a gente dá dicas para corretor. Ali, eu gravando vídeo em empreendimento. Ali, foi o dia do lançamento do livro. Ali, ó, isso aqui é muito importante, que nem hoje vocês estão aqui no Cresce, vocês têm que tirar uma foto, ó, eu estou aqui no Cresce, pegando conhecimento, porque o cliente valoriza isso, ele fala, meu corretor é cada vez mais preparado. Então você tem que colocar na sua vitrine virtual, esse é o melhor. Aqui, canal no YouTube, eventos que eu participei, e os clientes comentam. Não sei se vocês utilizam o status do WhatsApp, que é fortíssimo, a gente já concretizou vendas, você postando coisas no status. Então, vira e mexe, eu posto as coisas, você não tem noção das mensagens de carinho que os clientes mandam. Nossa, esse é meu corretor, esse é... Nossa, cara, você merece todo o sucesso do mundo. Pô, você realmente tem um atendimento com excelência. Tá aqui, eu não sei o que estou falando, tem cliente que coloca. Mais à frente vai aparecer. E a vitrine virtual, ao mesmo tempo também que ela te ajuda, então você tem que tomar muito cuidado com o que você vem fazendo, que cada vez mais que você vai se expondo e vai virando autoridade no mercado, isso, a responsabilidade vai aumentando cada vez mais, principalmente nessa questão de que o cliente, quando ele está insatisfeito, ele vai lá, aperta um botão na internet e às vezes acaba com o seu trabalho. Então, o marketing boca a boca, seja o digital, esse daqui então é o principal. Então, o cliente satisfeito, ele vai indicar para algumas pessoas, agora o que está insatisfeito, ele indica para muito mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E a importância da prova social e os feedbacks. Eu não sei se vocês têm costume, e aí te dou mais uma dica valiosa para vocês. Hoje eu costumo falar que o meu maior mentor, para me conseguir o sucesso que eu tenho hoje nas minhas vendas, com os meus clientes, na minha empresa, são os meus próprios clientes. Por mais que eu sempre participo de treinamento, seja pago, gratuito, esses do Cresce, participo de inúmeros treinamentos, mas o principal, que é o que eu escuto e vou melhorando o meu trabalho dia a dia, são com os clientes. Eles são o meu melhor mentor hoje, que faz com que nem eu fiz a pesquisa aqui, sempre para poder melhorar cada vez mais o meu atendimento e a experiência dele na minha empresa. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu faço um atendimento e finalizo ele, eu sempre peço um feedback do meu cliente. Quem é que pede feedback, só para saber, de clientes? Quando eu falo, ó, queria saber, para a melhoria do meu trabalho, o que você achou, principalmente quem tem empresa também, né? Fala, ó, teve alguma parte da empresa que você não ficou insatisfeito, que a gente poderia melhorar, ou até mesmo no meu atendimento. Se tiver negativo, seria até melhor, porque a gente melhora. Com a parte ruim, a gente vai melhorando. E eu sempre costumo pedir para os meus clientes. Essa aqui foi a gente tem também lá no canal da DF Casa Imóveis,
Tem ali as experiências dos clientes, eles contando como que foi. Ali tem a história da Juliana, a gente até estourou uma champanhe lá na imobiliária. Foi bem bacana e ela conta um pouco da história. Isso daqui conecta a gente na internet. Isso aqui os clientes gostam. Hoje o que a gente vende? Confiança, credibilidade. Isso daqui gera muito. Então ali a cliente colocou para mim, isso aqui foi a cliente mais nova que eu atendi até hoje, a Milene. Um casalzinho novo que iam casar. Denis, muito obrigada por toda a atenção e paciência com a gente e nosso sonho de ter o nosso lugar para constituir uma família. Passamos, olha aí, gente, passamos por alguns corretores até chegar você. E sem dúvida alguma, você foi o único que tratou a gente de forma humana. Pô, gente, de novo, mais uma vez o feijão com arroz bem feito. Nada, não estou falando de tecnologia, não estou falando de coisa difícil. Estou falando de tratar o ser humano bem. Essa foi a visão dela, é o que eu estou te falando, não é balela, não é óbvio. Ah, é óbvio, é o cliente que está falando. Você foi o único que tratou a gente de forma humana e sincera, e não pensando num retorno que viria para ti. Olha aí o cliente, na base do interesse, do dinheiro. Muito obrigada de coração, você vai ser lembrado e indicado para todos que nos perguntarem como que tão novos conseguimos um apartamento de forma tão rápida e fácil. Parabéns pelo seu trabalho, gratidão eterna por ti. Então, qualquer pessoa que falar do lado dela, de imóveis, querendo, o que ela vai fazer? Ela vai me indicar. E aí, de novo, reforça, fazer o mercado trabalhar para mim. Estou no caminho certo. Aqui, também tenho centenas. Passei alguns só para você ver, mas tem vários feedbacks de clientes. Aqui é uma cliente colocando, todo mundo falando de problema lá, ó, 8 meses, 1 ano, quase nada, não conquistei a casa, não assinou na Caixa. Aí a cliente coloca lá, eu comprei o meu na DF Casa com o corretor Denis, excelente profissional, assinei em 90 dias, conforme o que eu prometi para ela. Ali, ó, cara, aquilo lá que eu te falei, que você posta, as pessoas vão mandando mensagem de carinho. Você sempre colocou à frente o melhor atendimento, e eu sei porque vi isso de perto. Parabéns, você merece todo o sucesso do mundo e admiração. Ali, ó, essa daqui foi uma guerra com o banco, por causa que o banco, na época, acabou o dinheiro, e eu fui levando, acompanhando, e ela queria desistir, e eu falei, não, você não vai desistir, é o seu sonho, nós vamos lutar. Ela colocou depois essa postagem que teve mais de 200, ali não aparece, mas teve quase 300 curtidas no perfil dela, e gerou indicações para mim. E ela colocou, Denis, que não me deixou desistir, e me fez ter certeza que esse imóvel que me apresentou em 2017 ó, seria o meu futuro lar. Ali, ó, olha esse, que bacana. Queria agradecer mais uma vez, sei que é seu trabalho, mas você teve mais fé em mim do que eu mesma. A gente tem que empoderar o cliente, a gente tem que sempre ver a luz do fim do túnel, porque o cliente ele vai ser negativo às vezes. Mas quem que está no controle? Não é o juiz que eu falei, que é a imagem do corretor de imóveis? A gente sempre tem que ter a luz no fim do túnel. E eu lutei para essa cliente até ela conseguir. Eu falei, você vai conseguir. E foi onde ela colocou aquilo para mim. Aqui, de novo, o cliente falando da minha experiência. Ali, ó, boa tarde, Denis. Passando só para agradecer seu trabalho, seu esforço sempre foi nos ajudar. Fomos à Caixa hoje e graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigado. Ali, ó, boa noite, muito obrigado. Você é sensacional. Ali embaixo, bom dia, Deus abençoe sua caminhada. Denis, continue sendo essa pessoa humilde. Olha lá a imagem que o cliente tem de mim. E nota 1000, muito sucesso para você. E aqui eu vou colocar um também de vídeo, que as pessoas também fazem, depoimento, manda no WhatsApp. Isso daqui, gente, conecta. Isso aqui está na minha vitrine virtual, isso aqui fica lá no meu canal do YouTube, lá da imobiliária. E cada vez mais a gente vai fazendo essa corrente do bem das pessoas. Dificilmente você vai olhar lá na nossa imobiliária e vai ver alguém falando alguma coisa ruim. É sempre dando ótimos depoimentos de excelentes no atendimento. Bom dia, Denis, tudo bem? Bom dia, Denis, tudo bem? A gente está aproveitando o momento para agradecer você e a sua empresa por todo o auxílio que você nos deu em realizar esse sonho, que é a conquista da nossa casa própria. Então, a gente mega recomenda tanto a sua empresa quanto o seu serviço, sua atenção, foi super atencioso com a gente, entendeu da nossa necessidade. Foi ainda mais a gente que já teve uma experiência não tão boa no passado, né? Com profissionais que só pensavam em lucrar. Então, você realmente fez toda a diferença
nessa nova etapa, né, que a gente está passando. Então, assim, a gente quer agradecer demais a você e a sua empresa por todo o auxílio que vocês nos deram e a ajuda de conquistar essa casa própria. A gente está muito feliz, então a gente quer agradecer de todo o coração. Indicamos vocês. É DF Casa Imóveis. Beijo. Valeu, Tchau. beijo, tchau. Mais uma vez, não sou eu que estou falando. O que ela falou ali? Ela falou que passou por um outro corretor e ela teve um problema sério, que se eu for falar aqui, com esse corretor, teve o sonho praticamente destruído. E ela já veio já meio desconfiada. Só que o que acontece? Ela veio, lógico, através de uma indicação. Aí até ela confiar, mesmo que ela viu os depoimentos, mesmo porque ela já estava traumatizada porque ela teve uma situação ruim com outro corretor. Mas assim, tudo que eu estou falando para vocês, gente, eu não preciso falar, o cliente aqui mesmo está falando o que você deve fazer. Então, começa a fazer isso, começa a pedir o feedback dos seus clientes, vocês vão se surpreender. Ou para bem, ou mesmo que vier uma crítica, que aí é o melhor, é onde você aprende e não faz mais. Tá? E aqui, só para passar, são os comentários que as pessoas fazem da gente no Google hoje, que as pessoas também olham. Aqui é da nossa empresa, tem centenas desses depoimentos, eles fazem avaliação. Não é só lá colocar 5 estrelas, não, eles vão lá e contam feedback. Né, como que foi a experiência, e ali tem alguns corretores, tem vários corretores lá na empresa. E outra coisa legal que a gente faz lá, e eu acredito que alguns de vocês devem fazer, ou se não fazem, começa a fazer, tá? Porque isso também marca o cliente, aí entra naquela situação da experiência de compra que você marca. O que você faz para surpreender os seus clientes? Né? E quando a gente fala surpreender, que nem a gente tem algumas ações que a gente faz lá na DF, né? Que nem a gente fez ali uma ação do Cinemark, né? Demos um par de ingressos, coisa simples, tá? Não é nada, né? Às vezes o corretor fica, pô, mas eu não tenho dinheiro para investir para poder dar alguma coisa para o meu cliente. Eu não estou falando só disso. Quando a gente fala surpreender as expectativas do cliente, que nem eu já tive clientes que não poderia vir na imobiliária, eu enxergava que aquela cliente mesmo lá, a Karen, que ela falou, você teve mais fé em mim do que eu. Essa cliente, eu fiquei um bom tempo com ela conversando, ela não vinha na imobiliária, nunca dava tempo, até o momento que eu falei, eu tenho que agir, eu tenho que fazer a diferença, eu vou surpreendê-la. O que eu fiz? Eu fui até o trabalho dela. Eu fui até o trabalho dela, paguei o almoço, e a gente conversou ali e desenrolou todo o processo e deu certo. Então, ela fala que eu teve fé, porque ela não queria vir, ela achava que ela não conseguia. Então, assim, são coisas simples. Né? O seu cliente vai mudar, você manda uma pizza para ele. Tem várias ações que dá para você fazer. Aí, ó, que bacana, manda flores, e isso daí marca o cliente. Entendeu? Então, assim, são ações simples, mas que fazem toda a diferença e que faz parte também de você dar o melhor para o seu cliente. Eu não falei que a gente tem que sempre dar o nosso melhor, que tem que fazer a excelência? Então, todos esses detalhes que eu vim falando do início até que já está no finalzinho da palestra, que vai fazer a diferença para vocês. Aí aqui tem mais um videozinho aí, mostrando um pouco de uma ação que a gente fez. Esse aqui é o Nélio e a família dele, que a gente deu uma viagem para eles. Eles tiveram também um processo meio conturbado no meio do período, então, para selar a felicidade, quando eles pegaram a chave, a gente deu uma viagem para eles. Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje aproveitando o Termas Laranjais. Queremos agradecer a Deus por realizar o nosso sonho da casa própria, a equipe da DF Imóveis. Então, hoje nós estamos aqui hospedados no Royal Termas. Bacana, né? Isso aqui, você acha que esse cliente vai esquecer da gente? Então, galera, vamos surpreender os clientes de vocês? Vamos? Vamos fazer a diferença, é isso aí. Chegando no finalzinho aqui, o mercado imobiliário mudou. Todos concordam? Mudou e mudou muito e vem mudando a cada mês que a gente vira, parece que muda alguma coisa. O cliente não precisa nem falar, hoje é tudo na palma da mão, é aquilo lá. Hoje ele tem mais informação, né? Os bancos hoje estão numa briga acirrada, estão mudando também, né? Está surpreendendo. Mas a pergunta que fica é, e você? Vai continuar agindo da mesma maneira que sempre fez? Será que não está na hora da gente mudar? Será que não está na hora da gente quebrar essas crenças aí limitantes que às vezes nos impedem de dar o próximo passo, de passar de fase, de subir o nível? A gente
realiza sonho. O mundo é o que é, se a gente for ver, graças ao corretor de imóveis. Porque ó, esse prédio aqui que vocês estão, passou por uma transação imobiliária, aos maiores edifícios que a gente tem no mundo aí. Então a gente tem um papel muito importante na sociedade. Afinal, a gente ajuda o cliente a realizar o maior sonho da vida dele, que é a casa própria. Então, eu tenho essa frase comigo, e ela está na minha empresa. Se vocês forem lá, tiverem a oportunidade de conhecer, essa frase está na nossa parede e faz toda a diferença. Sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha. Tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Eu costumo sempre dar um exemplo, e isso tem no meu livro, no capítulo. Não é religião que eu quero deixar aqui. Jesus Cristo, todo mundo conhece Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele esteve na Terra, ele foi o homem que ajudou o maior número de pessoas no mundo. E Jesus não fazia diferença, desde o enfermo, se era problema de classe, cor, raça, desde o mais pobre ao mais rico do mundo. Ele ajudou. E ele fazia isso sem ter nada, esperando nada em troca. Tanto que ele ajudava. Quantas pessoas hoje você ajuda? E às vezes, se você fica esperando algo em troca, às vezes a pessoa nem gratidão tem pelo que você fez. Só que não importa se a pessoa foi ingrato com você, não importa. É a mesma coisa o cliente. Se o cliente não comprou, não importa. O importante é que você está ali, para dar o melhor. Que foi isso que Jesus fez. Ele deu o melhor dele. E hoje, todo mundo conhece Jesus. O legado dele vai até o final desse mundo. Jesus, o legado dele vai. Agora você, que legado que você vai deixar aqui? Por isso que eu falo. A gente trabalha ajudando pessoas, é um propósito de vida. Só que tem muitos que não reconhecem isso. Todas as profissões, qualquer cargo aqui, desde a faxineira, ajuda alguém. Ajuda uma pessoa. E vocês ajudam muitas pessoas. Muitas pessoas dependem de você. Só que, se você colocar como propósito de vida e não esperar nada em troca, quando eu falo nada em troca, eu não estou sendo ingênuo de falar, pô, mas eu não quero ganhar dinheiro. O dinheiro ele vai vir. Você não está entendendo. É uma consequência da satisfação e felicidade das pessoas que você ajudar. Você vai ser remunerado por isso. Vai ser indicado, como eu coloquei aqui. E não sou eu que estou falando, é o cliente que fala aqui. Então, vamos fazer a diferença. Eu desejo muito sucesso para vocês aí. Quem precisar da minha ajuda, eu vou deixar meus contatos aqui, faço questão, que esse é um dos meus propósitos, ajudar clientes, ajudar corretor, a quem for. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei em dúvida em relação àquela planilha que você colocou, da gente acompanhar os atendimentos e tal. Sim. E também comparando com aquela parte do balde, né, de que a gente não deve ter tantos clientes, né, porque aí você acaba não atendendo com qualidade e excelência. A questão de ter muitos clientes é um pouco... Como que a gente tem que lidar com essa questão de quantidade versus qualidade? Qualidade. No caso, você está falando, se você tem imobiliária, você é corretor? Não, eu sou corretor, eu trabalho numa imobiliária, na Lopes Elite. Então, e você atende muitos clientes ou não hoje? Você recebe muitos clientes? Hoje não, hoje eu estou dando justamente preferência em atender menos clientes, mas com qualidade. Isso. Mas uma vez que eu tenho uma planilha, eu fico pensando, poxa vida, eu vou ter que atender muitos clientes, colocar na planilha, como é que eu vou ter que lidar assim, com isso? Lá, eu vou contar como que eu fazia, e lá na imobiliária como que eu administro isso. Tá? Eu mesmo não gostava, vamos dizer, eu não gostava de atender muitos clientes. Eu atendi até eu tinha uma meta de clientes, como eu falo, clientes com perfil. Clientes com perfil não necessariamente é clientes que têm dinheiro, que têm condição. É clientes que eu senti que tem interesse e que ali pode gerar um negócio. Então eu atendi até uma certa quantidade e eu mesmo dava pausa. Que nem a imobiliária me passava o cliente. E eu falava, pro gerente na época, não me manda mais clientes. Eu travei, chegou o meu número, eu tenho que pegar aqui. E eu sempre fazia o follow-up. Então eu atendi, voltava de novo nesse cliente, por que ele não me respondeu, o que aconteceu. E hoje que a gente vem percebendo, por isso que eu uso aquela planilha ali, o meu corretor, às vezes, ele acaba se perdendo, ele começa a atender, e muitas das vezes é a culpa da imobiliária, que vai tuchando o lead lá, vai, Toy, mais clientes, atende esse. E se o cara não dá, ele não bleca, ele fala, já deu a quantidade de clientes que eu preciso atender.
Não vai sair, é que nem você falou, atendo menos, mas atender com qualidade. Entendeu? Aí, na medida que eu já atendi todas aquelas pessoas, já fiz o planejamento, já estão em andamento, eu vou abrindo para atender outros clientes. Eu consigo dar atenção, porque aqueles ali eu já estou acompanhando todos. Mas, assim, se é a imobiliária, tem que travar e passar para o outro, entendeu? A não ser que nem eu vou contar um exemplo aí que a gente teve na imobiliária. A gente estava numa fase que a gente tinha feito várias campanhas para trazer cliente, portais, e a gente chegou ao ponto de estar gerando muito cliente, mas muito cliente. Hoje eu tenho 19 corretores na imobiliária, e mesmo assim a quantidade de clientes que a gente gerou era muito superior para aquelas 19 pessoas. E aí aconteceu o quê? Eu ia puxar o relatório, um com 200, um com 300, o outro com... E aí é sempre aquele que vendia mais, é o que menos atende, porque ele atende com qualidade. E aí o que a gente fez? Vamos cortar. A gente diminuiu os planos, abaixamos as campanhas, e a gente hoje, faz 3 meses isso, né, Felipe? A gente está vendendo muito mais do que quando a gente estava investindo, que a gente estava gastando mais dinheiro para trazer lead. Então, isso daí sempre reforça, não é mais clientes, é a qualidade e o foco que você dá em cada atendimento. Então, se a imobiliária está dando muito, tem que travar, alguém tem que travar. Ou a própria imobiliária, o gestor, ou até mesmo você, corretor. Se você gosta de dar excelência, você vai falar, não, segura um pouquinho aí. E aí você vai atendendo e depois vai colocando. Eu queria, mais uma vez, aí, dar os parabéns para todos os corretores de imóveis, aqueles que estão nos assistindo agora nesse momento, para vocês que vieram aqui, e desejo muito sucesso para vocês. Eu queria deixar o obrigado para vocês aí.